Então, agora que você já agrupou ideias, sonhos, expectativas em relação ao que você espera conseguir com esse planejamento, a gente vai começar a definir o que é objetivo e meta. Só que para isso, a gente vai organizar as coisas, porque esses são conceitos que a gente sempre confunde. Então, a gente confunde sonho com objetivo, objetivo com meta. Sonho, objetivo e meta são conceitos relacionados, mas cada um representa um estágio diferente no processo de definição e realização de algo que você deseja alcançar. Então, na prática, qual é a diferença? Um sonho. O que é um sonho? Um sonho é uma aspiração, é um desejo a longo prazo. Muitas vezes ele é abstrato, ele é idealizado. Lembra na hora que eu falei para vocês fazerem o brainstorming, que vocês podem sonhar grande, que vocês podem colocar as coisas todas ali que vocês estão buscando? Esse é o momento de sonhar, tá? Então, o sonho, ele serve para isso, para gente construindo essas coisas. Mas o sonho, ele muitas vezes, ele é um ideal que não está necessariamente ancorado na realidade atual. Por exemplo, a pessoa pode sonhar e dizer assim: ai, meu sonho é conhecer o mundo, é viajar o mundo. Ok, esse é um sonho grande. Mas o mundo é muita coisa, o mundo é muito grande. O que que isso significa especificamente? Você vai dar a volta ao mundo em 300 dias? Você quer conhecer absolutamente todas as cidades, países, estados? Não necessariamente. Então, o sonho, ele representa aquilo que você almeja, mas ele pode não ser um plano concreto para você realizar. Então, é o que acontece, por exemplo, quando você diz também, eu quero ter uma carreira de sucesso. O sucesso é um conceito amplo. Ele vai ter um significado distinto para pessoas diferentes. Então, a gente constrói um sonho, faz lá o brainstorming, faz o mood board. Aí a gente vai quebrando isso e afunilando para chegar num plano. Aí do sonho a gente parte para o objetivo. O objetivo, ele é uma declaração específica e tangível que descreve o que você deseja alcançar. Então, ele está mais alinhado com a sua realidade. A gente parte da realidade para definir critérios e etapas alcançáveis. Lembra que lá no início eu disse que não adianta a gente criar um plano sem a gente saber em que momento, em que fase profissional a gente está? É por isso, é porque o objetivo tem que se ancorar na realidade. Então, digamos que para você, sucesso envolve ter mais dinheiro. Então, o seu objetivo dentro dessa caixinha vai estar relacionado a aumentar sua renda. Seja porque você vai negociar um salário, seja porque você vai trocar de emprego, seja porque você vai ser promovida, que você vai fazer de tudo para ser promovida no trabalho, seja porque você vai aumentar a sua base de clientes, aumentar o seu preço. Então, a partir do momento que eu defino qual é o objetivo dentro desse sonho, eu consigo ter clareza de quais são as ações. Para daí, quando a gente chama de ação, é quando a gente vai falar das metas. As metas são etapas que você planeja cumprir para chegar mais perto do seu objetivo. Para isso, a gente usa um conceito que se chama SMART, ou seja, as metas precisam ser específicas, claras e coerentes, mensuráveis para que você tenha como quantificar, controlar, medir, avaliar o quão perto você está chegando daquilo. Elas precisam ser atingíveis e esse é um ponto muito importante. Elas precisam ser realistas e possíveis de serem alcançadas. Por isso que elas têm que se ancorar na sua realidade. Não adianta você colocar uma meta impossível. Vamos dizer assim, que a sua meta seja praticar mais exercício físico, como a gente falou sobre saúde e bem-estar. Aí você é uma pessoa que não faz nenhuma caminhada de 5 minutos. E você coloca que no ano que vem você vai fazer o plano da academia, que vai todos os dias por um ano. Isso vai se sustentar? Não necessariamente. Então, o que a gente precisa? A gente precisa lembrar que a meta precisa ser atingível. Além disso, ela tem que ser relevante. O que é uma meta relevante? É uma meta que vai fazer sentido para você. Precisa estar diretamente ligada aos seus objetivos, às suas aspirações. E ela precisa ter prazo, um tempo de duração claramente definido, com data de início e data de fim.
Coisa que não tem data não vira meta. Por quê? É uma coisa indefinida. Em algum momento você vai fazer isso. Geralmente, você vai esperar os planetas se alinharem, todos os chakras estarem certinho, você estar bem física, mental e emocionalmente, você ter tempo para que aquilo aconteça. Quais são as chances? Mínimas. Então, eu vou dar um exemplo. Digamos que o seu sonho de carreira é que você quer ser gerente de uma grande empresa, tá? Então, o meu sonho. Eu sonho em ser gerente, liderar um time de profissionais, contribuir diretamente para o crescimento da organização. Então, esse é um sonho que a pessoa, ela não está pensando só em subir de cargo, né? Ela quer liderar um time, ela quer, isso tem um sentido ali para ela de conquista, de influência. Esse é o sonho, tá? Grandão, estamos aqui. Objetivo. O objetivo dela é ser promovida para a posição de gerente até o final de 2026. Aí a gente tem um objetivo mais claro. Ele está focado. Então, o que que ela pensa? Que ela quer desenvolver as habilidades de liderança, ela quer aumentar a visibilidade dela na empresa, ela quer contribuir diretamente para o sucesso de alguns projetos chaves para que isso aconteça. Então, um objetivo ele tem direcionamento e tem clareza. A gente tem uma data agora, final de 2026. A gente tem habilidades específicas que ela quer trabalhar, liderança e visibilidade. Tem um foco no impacto, né? Então, ela quer ter impacto organizacional, ela quer se dedicar em projeto-chave. Então, do sonho, a gente criou um objetivo que está mais focado em ações que a pessoa precisa tomar para alcançar esse sonho. Aí a gente vai ter a meta. Qual é a meta disso? Ela quer desenvolver habilidades de liderança, aumentar a visibilidade na empresa, participar de projetos estratégicos, liderar a equipe pequena até o meio do ano que vem, para aumentar a performance, para daí ganhar visibilidade e negociar uma nova posição. Então, quando eu estou falando de meta smart, o específico tá no que exatamente eu quero alcançar. Por que que isso é importante? Nesse caso, qual que é a meta específica? Ela quer desenvolver liderança, visibilidade e gerar mais impacto. Para ser mensurável, a pergunta que eu tenho que responder é: como é que eu vou saber que eu estou progredindo na minha meta? Então, é quando ela vai participar de projetos estratégicos, vai liderar equipes menores para mostrar esse progresso. Quando eu defino que a meta é atingível, a pergunta que eu estou respondendo é: essa meta é desafiadora, mas é possível? E o possível é dentro do contexto atual da pessoa, de conhecimentos, de disponibilidade, de oportunidades. Relevante responde a pergunta: isso realmente importa para mim? Então está relacionado ao quê? Qual que é o sonho dela no fim das contas? É a aspiração de crescer, de liderar, de ter influência, de se sentir que ela conquista. E o prazo é quando eu desejo alcançar essa meta. E aí ela colocou o quê? Dezembro de 2026. Por quê? Porque ela entende que ela tem um ano antes de preparação para ser promovida. O que eu estou querendo dizer aqui dentro dessa estrutura? Que falar que eu quero crescer não é um plano. Eu quero uma carreira de sucesso é amplo demais. O planejamento começa quando eu começo a trabalhar, transformar desejo em decisão. Para quem está com o workbook em mãos, a gente vai ter isso totalmente desenhado por aqui. Espera aí. Aqui. Então, na etapa 3 de planejamento estratégico, a gente tem passo a passo desse conceito e a gente tem o como criar. Então, na definição de objetivos, eu vou escrever qual é o objetivo que eu escolhi como prioridade, definir por que ele é importante, o que eu quero sentir quando eu realizar, já avaliar quais possíveis obstáculos pode ser que eu enfrente pelo caminho, que tipo de recursos eu vou precisar para concretizar, quem vai ser a minha rede de apoio que vai me incentivar, vai me impulsionar para fazer isso acontecer. E um ponto importante dentro do workbook. Aqui a gente determina 3 objetivos principais. Por quê? Porque você não vai trabalhar em mais de 3 frentes ao mesmo tempo. Lembra que a gente tem que ser realista? Você pode conquistar um e depois colocar um outro, mas o ideal é que a gente comece por 3.
Quando a gente vai desenhar as metas, a gente tem aqui, ó, exatamente a explicação do que é uma meta SMART, dentro do que a gente vai responder como específica, mensurável, atingível, relevante e temporal. E aí, de novo, para cada um dos objetivos, a gente vai definir as etapas e, principalmente, qual é o primeiro passo que você precisa dar. Não é para pensar lá na maratona de 25 quilômetros que você quer correr. É para pensar na caminhada que você vai começar a fazer na sua rua 3 vezes por semana. Fiz a caminhada, mantive essa constância, aí eu posso pensar no primeiro próximo passo a partir disso. Tudo bem? Tá fazendo sentido? Usei seu exemplo aqui, hein, Gabi? A pessoa não faz nada e aí quer fazer maratona de 25 quilômetros. Então é isso, a gente precisa estruturar aos poucos para que de fato faça sentido um planejamento. As metas, elas existem para tirar a ansiedade da cabeça e colocar no papel. A meta não serve para te deixar mais ansiosa, pelo contrário, é para sentir que você tem minimamente o controle sobre as suas ações. Então, quando as metas são vagas, elas vão gerar ações confusas. Quando as metas são claras, elas vão trazer mais clareza, mais confiança, vão reduzir o desgaste. Quando você define uma meta que é específica, mensurável, possível, relevante e com prazo, você deixa de gastar energia tentando o tempo todo decidir o que fazer, porque daí a sua decisão já foi tomada. Aí você já salvou, poupou a sua energia desse momento. Aí sim você consegue começar a planejar a materialização desse plano. Desculpa, gente, vou molhar minha garganta. Tudo bem até aqui? Temos dúvidas, comentários, questionamentos, reclamação? Ângela perguntou do material. Ângela, esse material faz parte do Planeje Sua Carreira 3.0, tá? Então, assim, vocês podem ir anotando, mas se vocês quiserem adquirir o Planeje, eu coloco o link aqui também, que vai ter tanto o workbook com as ferramentas, tanto para você imprimir quanto para você preencher digitalmente, quanto também a gravação da imersão, que vai ser editado para ficar em aulas, né, mais curtinhas, para acompanhar, para vocês assistirem quantas vezes quiserem. E a gente vai ter a atualização ao longo do ano. Então, daí vocês vão recebendo as atualizações todas, tá? Ah, bebi água, né, gente? Vamos voltar. Tá claro? Gabi tá claro, Nath tá claro, então ótimo. Então vamos lá. A gente construiu o que até agora, né? A gente já construiu plano, o objetivo, a meta. Aí aqui que vem o ponto-chave. Sem plano de ação, a meta vai virar frustração. Então, o plano de ação é o que impede a gente de se enganar. O que é um plano? O plano é o conjunto de ações e estratégias que você desenvolve para alcançar suas metas e objetivos. Então, a ideia do plano é que você detalhe as etapas específicas que você vai seguir, os recursos que você vai precisar, os prazos e a sequência das ações. O plano é um roteiro que vai transformar suas metas em ações concretas e ele é essencial para orientar o seu progresso. Quando a gente constrói um plano de ação, a gente pode usar algumas ferramentas de gestão para otimizar a sua estruturação. A que eu utilizo dentro do Planeje é o método 5W1H. Porque para mim, escrever o que, por quê, quando, onde, quem e como é o que vai transformar a intenção em movimento. Então, na hora que a gente vai construir o plano, que a gente vai utilizar o 5W1H, a gente vai começar a detalhar cada aspecto dos objetivos. Então, o que é a definição? O que você deseja alcançar? É o seu objetivo de forma clara e específica. Um exemplo: quero aumentar minha renda mensal em 20%. O porquê é a importância disso. Por quê? Porque a gente só vai se mobilizar por algo que a gente de fato tenha motivo para agir. Então, a gente precisa criar um senso de propósito e comprometimento com aquilo. Então, por que você quer ganhar 20% a mais? Pode ser que seja porque você quer comprar muita blusinha. Pode ser que seja porque você quer ter o dinheiro do não.
Mas pode ser que eu quero garantir mais segurança financeira e investir no meu desenvolvimento profissional. Ok, tá claro. Quando? Quando é que você deseja alcançar esse objetivo? E é aqui que eu estabeleço prazos para que eu tenha foco e urgência. Então, eu quero aumentar minha renda em 20% em 6 meses. Onde? Onde você vai estar ao alcançar esse objetivo? O contexto. Onde você vai conseguir fazer isso? Ah, isso pode ser alcançado no meu atual emprego, ou eu posso ir para um novo emprego na minha área, ou eu vou criar um novo tipo de serviço ou produto, ou eu preciso aumentar a minha base de clientes em tantos clientes a mais. É aí que eu começo a materializar. Quem? Quem está envolvido ou vai ser afetado por esse objetivo? Então, quem que vai ser responsável por atingir o objetivo ou quem que pode te ajudar? Então, eu vou ser responsável por buscar novas oportunidades, mas a minha mentora pode me ajudar nisso. Já sei qual vai ser o recurso que eu vou usar. Como? Como é que você planeja alcançar esse objetivo? Elaborando um plano. Aí a gente vai entrar no plano de ação lá pensando nas nossas metas. Então, vou atualizar meu currículo, vou me aplicar para novas vagas, vou fazer networking na minha área, ou vou participar de eventos de networking, vou construir uma nova esteira de serviços, vou fazer uma prospecção mais ativa de clientes. Aí a gente está começando a construir o nosso plano. E é com base nisso que a gente constrói também o nosso roadmap. O que é o roadmap, afinal? É uma ferramenta muito útil para o planejamento estratégico, porque ele vai representar visualmente as principais etapas, prazos, tudo isso que a gente definiu usando a metodologia 5W1H. Então, ele vai, na verdade, dividir as metas em marcos, em ações. Quando a gente entrar aqui, ó, um outro exemplo. Vamos lá, que o seu objetivo prioritário seja que você quer melhorar a sua fluência no inglês. O que você precisa fazer para atingir esse resultado? Ó, quero desenvolver maior confiança e naturalidade ao me comunicar em inglês, especialmente no ambiente de trabalho. Meu foco será na prática diária e no desenvolvimento das habilidades de conversação, através de colegas, reuniões, exercícios de pronúncia, audição de conteúdos em inglês, por no mínimo 30 minutos diários. Para isso, vou contar com o apoio de aplicativos de idiomas e um parceiro de conversação para monitorar o progresso. Então, aqui o que a gente já fez? A gente definiu a clareza do objetivo e a gente desenvolveu o 5W1H, as etapas, as metas, como a gente vai fazer. O roadmap, ele ajuda a gente a deixar tudo isso claro. Então, o objetivo é fluência no inglês. Ação, definir recursos e ferramentas. O que isso significa? Eu vou pesquisar aplicativo ou opções para prática. Eu vou selecionar conteúdos de áudio em inglês. Eu vou fazer isso quando? Eu vou fazer isso já dia 6 de janeiro. Qual que vai ser a métrica? Eu vou criar uma lista de 3 recursos favoritos e eu vou estabelecer um cronograma. Qual é o status disso? Está iniciado, está em andamento ou foi concluído? Isso é roadmap. Então é quando você constrói, a gente já trabalhou tudo isso. O sonho, o objetivo, a meta, o plano, o roadmap é essa folhinha aqui, onde ó, você vai ter clareza do que você vai fazer para cada um dos seus objetivos e qual o status. Porque a gente escolheu 3 objetivos. Pode ser que um deles você vai começar agora em janeiro, outros você vai começar no meio do ano, ainda outros vão mudar e a gente vai colocar mais ou menos na metade ali do semestre. Então a gente tem uma ficha de organização, tá? Dentro do workbook você consegue preencher aqui, ou você consegue imprimir, ou você consegue utilizar também de qualquer outra forma, mas a ideia é que você tenha um acompanhamento visual do seu plano, porque isso ajuda também a gente a não se perder de vista. Vocês sabiam que apenas cerca de 12% das pessoas de fato cumpre as suas resoluções de ano novo? E um desses motivos é porque as pessoas não voltam, elas não acompanham o progresso, seja para validar o caminho, seja para revisar a meta, seja porque tenho que mudar o objetivo porque a vida nos exigiu outra coisa mesmo. Então, é importante que a gente construa esse formato onde eu tenho também um acompanhamento, para que aí sim eu possa ter clareza
e direção.